com alegria, né, que nós estamos aqui adorando ao Senhor, amém? Eu acompanhei aí o testemunho que o Nivaldo deu, acompanhei todo momento ali que a Elisângela estava, né? Glória a Deus, eu admiro muito a Elisângela, é uma mulher de muita fé, né? Essa família é abençoada pela esposa que tem, né, Nivaldo? Conhece ali a Elisângela, quem conhece ela sabe, é uma menina de fé, né, que esforçada, e o Senhor esteve com ela, guardando, protegendo toda a família, né? Glória a Deus. Pelo que eu sei, a Bia não pegou, né? Conseguiu aí ficar livre, mas o Senhor guarda, tá? Isso é prova de que Deus vai sempre nos guardar, não é verdade? Deus está sempre conosco, amém? Abra aí a palavra do Senhor em Abacuque. Nós vamos hoje ler alguns versículos, mas nós vamos começar por Abacuque. Abacuque 3. Eu sou adepta ainda da Bíblia, né? Aqui no papel, não tem como. Eu sei que hoje a gente está na modernidade, celular, né? Mas não dá. Para mim, eu gosto aqui da minha palavra, eu escrevo. Eu tenho mais intimidade aqui com papel. Amém? Então vamos lá, em Abacuque 3, a palavra do Senhor diz assim. Abacuque 3:1. A oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras e faz-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém? Eu só vou ler essa parte de Abacuque. Nós vamos orar agora. Eu sei que você já orou, mas eu queria que você fizesse uma oração nesta noite, pedindo para que o Espírito de Deus fale através, além da letra, além da ministra nesta noite, que o Senhor fale ao teu coração. Se você está aqui hoje, é porque Deus te trouxe para falar algo especial. Já louva a Deus que o Senhor confirmou algumas coisas através do louvor, daquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Então abre o teu coração, deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Amém, Dalete? Parabéns, viu? Hoje a Dalete faz aniversário, gente. Amém, amada. Vai receber presente de Deus, amém? Amém. Que você tá aí a família, o esposo, né? A filha, amém. Sejam mais que bem-vindos. Né? A Lete é da casa, o esposo também, né? É da casa, sim. Amém. Vamos orar ao Senhor agora. Pai, queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor já tem falado conosco neste dia, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, Pai, em nossas vidas, pelo testemunho aqui dado do teu filho, Senhor, sobre esta família, os seus livramentos, o seu cuidado sobre nós. Senhor, queremos te agradecer porque tu és bom, a tua benignidade dura para todos sempre, ó Deus. Senhor, e sobre esta palavra aqui, Senhor, de Abacuque, Senhor, sobre este versículo que declara: viva em nós a tua obra. Senhor, fala conosco de uma maneira poderosa. Senhor, que os nossos corações sejam agora abertos, rasgados diante de Ti. Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de falar através, Senhor amado, Pai, desta palavra. Se move em nós, Senhor. Amado Espírito Santo, passeie em nosso meio. Senhor, sondando os corações agora. Pai, Tu conheces a maneira de falar, a maneira de ministrar a Tua vontade, o Teu querer em cada coração. Por isso, Senhor, estamos abertos a Ti. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, essa palavra de Abacuque, o Senhor falou muito comigo esses dias, neste versículo principalmente. Aí eu fui estudar a palavra de Abacuque, né? O contexto. Eu gosto muito de estudar o contexto, né? A história que vivia o povo na época, porque tudo tem um contexto, né? Tem uma história. E o povo dessa época de Abacuque aqui, do profeta menor, não porque era considerado insignificante ou porque ele era alguém que era menor dos profetas, não, porque ele escreveu apenas poucas coisas, né? Você vê aqui um livro pouco de Abacuque, é tão simples de ler. Se você sentar para ler Abacuque, você lê em menos de 20 minutos. Abacuque, porque ele é muito pequeno.
Mas Abacuque deixa um versículo aqui que chama muito a nossa atenção. Nesse versículo que eu acabei de ler: aviva, realiza de novo, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, né? Realiza. Quantos aqui nesta noite, eu queria começar com esta pergunta: deseja neste tempo em que nós estamos vivendo, viver algo novo de Deus? Quantos desejam talvez em seu coração fazer com que o Senhor faça algo diferente em nosso meio? Quantos talvez anseiam viver, experimentar algo do Senhor diferente? Né? Eu acredito que eu não sou a única, amém? Eu acredito que o Senhor tem mais aqueles que estão aqui desejosos por viver algo novo. Só que na época de Abacuque, ele estava vivendo uma situação muito parecida com o que nós estamos vivendo nesses dias. Era uma época de muita violência, era uma época de muita injustiça, era uma época de muita destruição. Eles estavam debaixo de uma opressão que ia vir sobre os babilônicos, né? Sobre ali a nação babilônica. E eles estavam vivendo injustiça, opressão, em tantas coisas na época de Abacuque. E aí Abacuque se indigna. Quando você lê no capítulo 1 de Abacuque, ele começa a fazer, como diz aqui no meu título da minha Bíblia, a primeira queixa a Deus. Ele começa a questionar a Deus: Senhor, será que o Senhor não está vendo tanta maldade? Será que o Senhor não está vendo tanta violência? O que está acontecendo no meio do povo? E aí ele começa a ter um diálogo com Deus. Ele começa a ter uma conversa com Deus. Ele não estava aceitando aquilo que estava acontecendo ali. E ele começa a dar continuidade nesta oração. E aí nós vamos ver em todo o livro de Abacuque, Deus respondendo também a Abacuque. Né? Então, na sua casa, depois você lê o livro de Abacuque, é pequenininho, tá bom? Depois você vê o que o Senhor fala ali para Abacuque. Mas eu queria frisar algo, que lá em Gênesis também, 1:26, é uma das coisas que o Senhor mais tem falado comigo nesses dias, principalmente neste ano, é que o Senhor nos chamou para ser a sua imagem, a sua semelhança. Lá em Gênesis 1:26, quando Deus ali fala: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, e tenha ele o domínio, tenha ele o governo de todas as coisas. Ali nós vemos o primeiro propósito de Deus em nos formar, em nos criar. Vocês estão me entendendo? Vocês estão aqui, amém? Há um povo avivado aqui, amém? Glória a Deus, que quer viver algo novo, amém? Glória a Deus. E aqui nós vamos ver em Gênesis. Está alto aí o som? Tá bom. Parece que aqui para mim está alto, mas está alto aí? Tá bom? Então ótimo. Então eu posso dar uns, né? Não sou muito de gritar não, mas vou falar um pouquinho mais alto, tá bom? Qualquer coisa, Leandro, abaixa um pouquinho meu retorno, só um pouquinho. Parece que eu estou gritando um pouco. Então, Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Esse é o nosso primeiro propósito. E eu quero pegar uma linha de raciocínio que está tendo lá no Tempo de Conhecimento. Lá nós estamos ministrando sobre propósito, né? Qual é o nosso propósito? Qual é o valor da nossa existência? Será que você sabe o porquê você está aqui hoje? O porquê o Senhor te formou, te criou? Será que você entende porque você nasceu na família que você nasceu? Porque você mora no país ou na cidade que você mora? Você sabe que tudo isso faz parte de um propósito de Deus na tua vida? E nós não entendemos. O Senhor, Ele tem propósito sobre nós. E eu quero fazer este paralelo com aquilo que nós estamos aprendendo no Tempo de Conhecimento. Que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, vai fazer parte de um projeto de Deus. Vai fazer parte daquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas. E aí nós vemos aqui Abacuque, diante dessa situação que está vivendo a nação, diante de uma situação de violência, de injustiça, de destruição, diante de uma situação de opressão que a nação estava vivendo ali, Abacuque fica indignado. Abacuque não aceita ver aquela situação e ele se volta diante do Senhor. E ele se volta para Deus, clamando a Deus. Clamando ao Senhor, buscando resposta. Aí nós vamos ver em Abacuque 2:14, volta só um pouquinho mais. Que Deus, em conversa com Abacuque, Deus também faz
alguns comentários com Abacuque, mas no meio de tudo aquilo que ele vai falando para Abacuque, falando por que ele havia permitido tudo aquilo naquela nação, ele dá uma pausa no versículo 14. Olha o que ele fala. Diz assim o versículo 14: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mesmo ali, Deus explicando para Abacuque por que estava acontecendo toda aquela destruição, Deus dá uma pausa e fala: olha, mas a terra se encherá do conhecimento e da glória de Deus. Queridos, mas nós precisamos entender que para a terra ser cheia da glória de Deus, ela depende de nós, sabia disso? Deus, Ele nos fez sua imagem e sua semelhança. Nós refletimos. O que uma imagem faz? Ela reflete algo. O que é uma semelhança? É algo que é parecido. É algo que contém no original. Então nós somos a imagem, nós refletimos a Deus. O que nós somos a semelhança? Nós contemos o que em Deus contém. Nós temos o que Deus tem. Ele colocou em nós aquilo que Ele é. Então como que nós vamos manifestar sobre a terra? Através daquilo que é Deus, através do que Ele é em nós, através do que Ele faz em nós. Vocês estão me entendendo? Então a terra se enche do conhecimento da glória de Deus por meio da igreja, por meio dos filhos que cumprem propósito de Deus, por meio do corpo de Cristo, resultante a um compromisso que nós temos com Ele. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te amou, e Ele colocou sobre você coisas grandes, para cumprir um propósito que Ele tem estabelecido sobre a terra, em meio ao caos mesmo que nós estamos vivendo. Há um caos sobre a nação, há um caos sobre o mundo, mas a terra conhecerá, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, pelos filhos do Senhor. Você é filho, você reflete a glória de Deus, você reflete quem Ele é, você contém o que Ele contém. Você consegue me entender isso? Deus está nos convocando nesses últimos dias. Deus está nos chamando. Deus está nos convocando para manifestar quem Ele é. Aqui em Abacuque 2, também versículo 1, olha o que o profeta faz enquanto ele está falando com Deus. Diz assim: ficarei no meu posto de sentinela. O que uma sentinela faz? Ela fica firme, vigiando, protegendo, não é verdade? Ela está ali firme. E tomarei posição sobre as muralhas e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terá diante da minha indignação, diante da minha queixa. O que nós estamos fazendo nesses dias? Aqui eu começo a minha palavra. Eu estava dando só um pano de fundo para aquilo que eu quero dizer nesta noite. O que o Senhor quer falar conosco? O que o Senhor quer nos dizer? Aqui Abacuque, ele faz uma queixa. A palavra fala que ele faz uma reclamação. Ele fica indignado diante de toda aquela situação que havia sobre a nação. Mas ao mesmo tempo ele se permanece firme. Ele fica em posição, esperando o que Deus tinha para falar. Sabe o que acontece muito em nossos dias? Nós fazemos queixas, nós fazemos reclamações, nós questionamos a Deus, nós questionamos diante de tantas coisas que são verdadeiras, situações até de destruição. Mas será que nós estamos dispostos a ouvir aquilo que o Senhor fala para nós? Será que nós estamos dispostos a ouvir, ou nós estamos prontos e preparados para ouvir o que o Senhor tem falado para nós? Será que nós estamos preparados para aquilo que Deus tem para falar? Porque as nossas queixas o Senhor vai responder. O Senhor vai falar as nossas queixas. Mas será que nós vamos dar a resposta? Porque Abacuque aqui,
No capítulo 2, ele se prepara, ele fica parado ali ouvindo. E Deus continua falando, é onde Deus fala, olha, toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Aí no capítulo 3, Abacuque também fala com o Senhor. Completa falando, que é o capítulo mais usado, né? Em maioria das ministrações, principalmente o final de Abacuque. Mas eu quero ficar só no capítulo 3, no versículo 2. Que Abacuque vai declarando assim, ó. Realiza, Senhor, então. Diante de tudo isso que está acontecendo, diante de tudo isso que o Senhor falou para mim, Senhor, realiza. Aviva de novo a tua obra, Senhor. Faz acontecer, faz ser manifesta, Senhor, a tua obra. Será que nós conseguimos dar essa resposta? Porque olhar diante das situações difíceis, diante das circunstâncias que nós vivemos, que nos chateia, que nos deixa indignado, é fácil. Mas será que nós conseguimos dar uma resposta diante do Senhor e falar, Senhor, então aviva. Aviva aqui, ó, faz de novo. Faz queimar de novo em mim a tua obra, Senhor. E aí eu queria trazer como avivamento pessoal no propósito de Deus em nossos dias hoje. Nós temos que ter inquietações, sabia disso? Nós temos que ter indignações. Essa indignação, ela tem que ser verídica diante do pecado, diante da injustiça do mundo, diante da destruição que nós estamos vendo neste mundo, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre aquele que nós amamos. Nós precisamos ter essas inquietações. As nossas inquietações vão indicar aonde Deus quer nos usar. O que você tem se indignado? O que nesses dias tem te trazido uma inquietação que tem te incomodado? Porque inquietação fala de incomodar, não é verdade? Mas para incomodar, porque muitos estão vivendo dias de passividade. Diante das situações que estão vindo para destruir, que estão batendo na porta. E tem talvez ficado de braços cruzados, diante de situações que vêm para destruir. Mas o Senhor quer gerar em nós inquietações. O Senhor quer gerar em nós aquela situação de inconformação. Aquela situação que está nos incomodando mesmo. Sabe por quê? Porque aquilo que nos incomoda a gente reage. Não é verdade? Não é verdade? Aquilo que te incomoda você reage, não reage? Porque se não estiver te incomodando, você vai reagir? Não vai reagir. Está tudo bem, né? Está tudo confortável. Não está me incomodando, está confortável, eu vou levando, eu vou empurrando com a barriga. Está tudo certo. Mas tem situações que o Senhor vai nos permitindo tirar de nós, trazer em nós essas inquietações, porque nós saímos da zona de conforto, nós saímos de lugares em que o Senhor não quer que nós ficamos, e nos leva em lugares que o Senhor quer nos usar. Então a sua indignação vai indicar aonde o Senhor quer te usar, aonde o Senhor quer que você manifeste quem Ele é. Quem você é como igreja. A Yolanda falando aqui, ministrando louvor, dizendo que nós somos filhos. Que o Senhor falou, através de um sonho com ela, que ela estava como mendiga e a igreja estava como mendigo. Sabe o que isso quer dizer? Mendigo não tem herança. Mendigo não sabe quem é. Mendigo não se valoriza. Por causa que ele entregou a vida. Entregou a vida do jeito que está. Mas nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus poderoso, um Deus que pode fazer todas as coisas, e a terra precisa se encher do conhecimento da glória de Deus, mas é através dos filhos do Senhor, e nós somos o filho, nós temos essa identidade. No Éden, o pecado manchou a nossa imagem, a imagem que nós éramos para ter como filhos, lá no Éden. Mas em Jesus, a Bíblia declara que em Jesus nós fomos resgatados, nós fomos enxertados na videira, nós fomos trazidos de novo à origem, ao propósito. É por causa de Cristo que nós estamos aqui como filhos. Nós somos filhos por causa de Cristo. Então nós precisamos nesses dias entender e valorizar o que o Senhor está nos chamando.
Então aquilo que nos deixa indignado, revoltado, tem que gerar em nós uma resposta. Tem que gerar em nós uma atitude. Nós não podemos parar diante da injustiça. Nós não podemos parar diante da maldade deste mundo. Nós não podemos parar diante da destruição deste mundo, diante do caos, porque nós somos a igreja do Senhor. Nós somos filhos amados, escolhidos, separados para manifestar o seu reino, manifestar cura, manifestar libertação, restauração, salvação. É através da tua vida. Jesus já cumpriu o propósito na cruz. Jesus cumpriu o seu propósito na cruz, por mim e por você, ressuscitando por mim e por você. Hoje somos nós que temos que cumprir o propósito, para que a cruz tenha valor, para que a cruz tenha poder. O pastor Calil ministrando ali no tempo de conhecimento, falando dos benefícios da cruz, do poder da cruz. Cruz não é só salvação para nós não, queridos. Cruz é rendição, cruz é poder, cruz é restauração e cruz é inclusão de nós na promessa do Senhor. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E nós precisamos tomar posse como filhos e darmos uma resposta para este mundo. Você precisa dar uma resposta para este mundo, amém? Diga para a pessoa do seu lado, mesmo de máscara. Ainda mais se for família, que você está do lado da sua família, então você pode dizer, tem essa liberdade. Diga para a pessoa, você precisa ser resposta para este mundo. Fala para ela, você precisa ser resposta no meio da sua família. Você precisa ser resposta no meio ali da sua geração. Nós precisamos ser a resposta do Senhor. O Senhor espera de nós. Avivamento é a misericórdia, é o amor, é a graça de Deus, é a sua manifestação triunfando sobre o juízo. É muito mais do que mover, é muito mais do que barulho. Poderia vir aqui, falar em línguas, pular, dançar, que avivada. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, é poder de Deus. E isso Deus tem para nós, porque é poder do Senhor. Mas muito mais que isso, nós temos que fazer isso sim. Falar em línguas, renovar os dons, profetizar, trazer revelação, porque o Senhor tem isso para nós como igreja. Mas nós precisamos também exercer misericórdia. Nós precisamos exercer também poder. Nós precisamos também libertar os cativos. Porque a palavra lá em Isaías 61 diz que o Senhor foi ungido para libertar os cativos, quebrar as obras das trevas, sabia disso? Vamos ler lá em Isaías 61, olha o que fala. O ano e a bondade do Senhor, o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantados, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar. O que é proclamar? É anunciar o ano da bondade do Senhor e da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinza, óleo de alegria, em vez de pranto, um manto de louvor, em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. O Senhor está nos ungindo nesses dias, para como igreja, uma chama queimar em nós, para que nós possamos ser os libertadores, para que nós possamos ser os restauradores, os consoladores, para que nós possamos entender qual seja a nosso chamado, nosso propósito. Deus está te convocando, Deus está te chamando. Só que no meio disso tudo, no meio de todas essas coisas, né, que tem acontecido, o inimigo tem entrado sutilmente para nos destruir. Sutilmente,
de uma forma muito sorrateira, como é a sua ação, ele vem para tentar nos destruir sorrateiramente, com algumas situações. E eu quero colocar alguns pontos aqui, algumas situações que o inimigo tem tentado entrar no meio da igreja. Às vezes a gente acha que a igreja está perdendo por causa do pecado, né? Não, a igreja está perdendo por causa do propósito. A igreja não está caindo por causa do pecado. A igreja está caindo por causa da falta do propósito. Então nós vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, frustração. É muito sorrateira. Mas quantos servos do Senhor estão frustrados? Porque não estão conseguindo ver a resposta de Deus. Porque não estão conseguindo ver as promessas do Senhor. Porque esperam, clamam e não conseguem ver, talvez, a voz do Senhor. E aí o inimigo tem tentado trazer frustrações. Frustrações com pessoas, frustrações com o ministério, frustrações com a família, frustrações com sonhos, frustrações com aquilo que esperava e nunca aconteceu. Quantos de nós não tem passado por um sentimento de frustração? E isso tem nos afastado, tem nos distanciado cada vez mais de viver aquilo que o Senhor tem. Quantos, por causa da frustração, não quer mais ter contato com pessoas? Porque foram feridos, foram machucados, isso é legítimo, isso é verdadeiro. Mas a frustração não te deixa mais ter relacionamento. A frustração não te deixa mais ter comunhão. A frustração não te deixa mais, talvez, servir ao Senhor em obras. Servir ao Senhor com aquilo que você tem, com o seu dom, com o seu talento, por causa da frustração. Ah, pastora, mas eu fui muito ferido, muito machucado. Ah, eu tentei, não deu certo, então não é para mim. E fica frustrado, e passa anos frustrado. Quando o Senhor nessa noite quer ativar o teu chamado. Quando o Senhor nessa noite quer ativar o dom que Ele te entregou. Quer ativar ali a promessa que Ele fez para você. A frustração, ela rouba aquilo que o Senhor fez para você. Aquilo que o Senhor te entregou. A frustração é sutil demais. É muito delicado, porque é um sentimento verdadeiro. Muitos foram feridos mesmo. Muitos viveram situações que não tiveram resposta. Então, a frustração é sutil porque ela é verdadeira, é um sentimento que dá para se entender. Só que por causa da frustração, e está se afastando cada vez mais daquilo que o Senhor tem, do propósito que Deus tem. Outra coisa é o cansaço. Quantos estão sendo roubados pelo cansaço? O cansaço da luta, o cansaço da guerra, o cansaço da espera, porque a espera cansa, não é verdade? Esperar cansa demais. Quando nós esperamos algo e aquilo não tem como resposta, aí bate aquela canseira, né? Aquele desânimo. E aí fica cansado demais, fala, para que eu vou orar tanto? Para que eu vou buscar tanto? Ah, já estou cansado, Deus não me respondeu. Deus não falou comigo ainda. Então eu estou cansado, eu vou entregar os pontos. Porque o cansaço faz a gente entregar os pontos, não é verdade? O cansaço faz a gente entregar a guerra, a luta. O cansaço faz a gente desistir daquilo que o Senhor tem como promessa para nós como filhos. Será que nesta noite você entendeu que você é filho de Deus? Será que nesta noite você entendeu que você é filha de Deus? Então o cansaço não pode roubar a tua herança. O cansaço não pode roubar a tua promessa. Vocês estão me entendendo? Amém. Terceiro ponto, a conformação com este século. O inimigo tem, de uma forma muito sutil, nos roubado, porque nós estamos conformando com as coisas que estão acontecendo. Ah, fazer o quê, né? Tão normal. A Bíblia fala, ainda a gente usa, né? A Bíblia fala, mas nos últimos dias, tudo isso acontecer. Aí a gente vai se conformando, sutilmente, de uma forma muito simples. A gente fala, para que vai orar, né? Se nos últimos dias o pecado ia se multiplicar. Para que a gente vai fazer isso, né? Buscar, jejuar, se a maldade vai se multiplicar nos últimos dias. Né? Que o mundo jaz no maligno. Então a gente vai se conformando com as mentiras deste mundo. A gente vai se conformando com a perca dos valores que nós vamos tendo. Né? Que o mundo vai ditando para nós os valores que nós temos que ter como família, que nós temos que ter como igreja. E nós vamos nos conformando a viver tudo isso.
Mas Deus, nessa noite, te chama para te trazer uma mente nova, uma mente renovada no Senhor. Romanos 12 diz que a nossa mente precisa ser renovada pela palavra do Senhor, pela vontade de Deus. O Senhor quer renovar você pela promessa que Ele tem sobre a tua vida. Não se conforme com este mundo. Este mundo jaz no maligno, sim, mas a terra será conhecida pela glória de Deus e a manifestação dos filhos de Deus. Nós não pertencemos a este mundo. Nós sabemos aonde nós vamos morar. Nós sabemos qual é a nossa morada. Mas enquanto nós estamos aqui, nós manifestamos a Deus. Nós expressamos quem Ele é. Então não nos conformemos. Outro ponto é a falta de tempo. Quanto sutilmente tem sido roubado pela falta de tempo, né? Por não ter tido tempo diante das situações, diante das circunstâncias, não tem tido tempo para buscar ao Senhor, não tem tido tempo para estar na presença do Senhor. Sutilmente é verdadeiro a falta de tempo? Com certeza. Os dias são maus, correria, o tempo é curto, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que fazer curso, ainda mais agora tem que correr o tempo, né, por causa da pandemia, né, por causa desse tempo que nós tivemos parado. A falta de tempo é legítimo, mas sutilmente o inimigo tem tentado nos roubar, porque nós usamos a falta de tempo para não buscarmos, nós usamos a falta de tempo para nós não estarmos prontos a cumprir aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, para darmos resposta àquilo que o Senhor tem para nós, e nós vamos sendo roubados naquilo que o Senhor tem. Outro ponto é a insensibilidade. Por causa da dureza, por causa das dificuldades, por causa da luta, da guerra. Quantos estão enfrentando lutas? Quantos estão enfrentando guerra? Lutas na família, lutas financeiras, né? Como a pastora Luciana ia falar, como a Yolanda aqui, né? Futura pastora, amém, recebe. Como a Yolanda aqui falando dessas guerras interiores, dessas lutas interiores. Hoje o inimigo ele está trazendo lutas por fora, mas muito mais interiores, muito mais guerras aqui, ó, dentro do nosso interior. E por causa dessas lutas nós vamos nos endurecendo, nós vamos nos fechando, nós vamos sendo roubados na sensibilidade de deixar o Senhor nos tocar. As nossas lutas são verdadeiras? Sim. As nossas lutas são legítimas? Sim, são. Mas o inimigo tem nos roubado sutilmente. Mas o Senhor nesta noite quer arder a chama. O Senhor quer trazer em nós a sensibilidade da sua presença. Quer trazer em nós a sensibilidade do seu chamado, daquilo que Ele tem nos convocado. É dias de convocação. É dias em que o Senhor está nos chamando. É dia que o Senhor está nos despertando. Uns o Senhor tem dado sonhos. Outros o Senhor tem ativado o coração. Outros o Senhor tem de alguma forma ministrado através de louvor de palavra. Deus está nos chamando como igreja para manifestar quem Ele é. Romanos 8, nós vamos ler também 8. Olha o que diz Romanos 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda a grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que tremendo. Eu vou ler de novo. Queria que você prestasse atenção. Se você tiver com a Bíblia aí, acompanhe. Mas se não, preste atenção. Olha aqui que Paulo fala aqui em Romanos 18, 8, 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, estamos sofrendo, amém? Está difícil, estamos em lutas, amém? Não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então o que você está passando hoje não se compara àquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida ainda. Não pode se comparar. E aí diz no versículo 19, a natureza criada, ela guarda. A natureza criada está falando de todos. Todos.
com grande expectativa que os filhos, quem é filho aqui de Deus? Quem é filho aqui de Deus? Todos nós somos filhos, amém? Seja revelado. Senhor, essa criação, o mundo espera com expectativa a revelação dos filhos. O Senhor espera de nós que cumprimos este propósito de nos revelarmos como igreja. Uma igreja que liberta, uma igreja que cura, uma igreja que trabalha, uma igreja que está firme, que passa por luta sim, que passa por batalha sim, mas uma igreja que vive pela fé. Uma igreja que crê que mesmo que nada aconteça, como Abacuque fala, mesmo que nada vai acontecer no campo, a oliveira minta, que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Esta é a igreja dos filhos de Deus. É aquele que confia e crê no Senhor. Deus está nos chamando para este propósito de vivermos algo novo. A pandemia nos ensinou muito, amém? Quantos aqui pôde aprender com a pandemia? A pandemia nos ensinou muito. E uma das coisas é saber que nós não somos nada sem o nosso Deus. Que nós somos insignificantes. Que um vírus parou o mundo. Um vírus parou uma humanidade que estava acelerada, né? Uma humanidade que não parava, não tinha tempo para nada, acelerada. E tecnologia, e ciência, e vamos lá, acelera, e novidade, e tantas coisas. Um vírus parou uma humanidade. Sabe o que isso significa? Lá em Isaías também fala que nós somos nada comparado a Deus. Somos como um grãozinho de areia comparado ao nosso Deus. E nós entendemos que nós não podemos fazer nada sem Ele. E o quanto o mundo estava competitivo, o quanto o mundo estava acelerado, né? O quanto o mundo precisava, né, parar, porque trocamos os valores, trocamos ali aquilo que para nós era valores. Então o nosso valor era trabalhar, conquistar, e aí nós tivemos que parar e não dava para trabalhar mais. Entendemos que o Senhor era nosso refúgio, o Senhor era a nossa força, era Ele que cuidava de nós. E nós entendemos isso com a pandemia, né? Quantos estavam ali vivendo um mundo de exposições, de tantas coisas. E aí a pandemia disparou um nível de ansiedade muito grande, disparou um nível de transtornos muito grande, mostrando, revelando que as pessoas estavam só guardando seus sentimentos. Mas quando tiveram que parar e não puderam mais fazer a sua vida como estava, aquilo que estava aqui dentro teve que vir para fora. Quantas depressões na pandemia, quanta ansiedade, quanta síndrome do pânico na pandemia, mostrando que o homem confiava mais na sua força, mostrando que o homem confiava mais naquilo que ele poderia fazer, na riqueza, em pessoas, mas não tanto em Deus. A pandemia nos ensinou a saber que existe um Deus que pode todas essas coisas. Há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que nos ama, que nos guarda. Há um Deus de promessa, que Ele cuida do seu povo. Os padrões da pandemia mudaram. Nós passamos a dar mais valor às coisas, não é verdade? Passamos a dar mais valor à família, que já havia se perdido. Passamos a dar mais valor à vida, que havia se perdido. Passamos a dar mais valor à comunhão com o corpo, que havia a gente esquecido. Estávamos aqui religiosamente, vinha como um ato religioso, mas a falta de estar aqui nos fez sentir falta, não é verdade? De estarmos juntos, reunidos. Eu quero viver algo novo. Eu clamo como Abacuque: Senhor, realiza de novo as tuas obras. Eu quero viver algo novo. Eu creio que a igreja do Senhor quer viver algo novo. Nós somos filhos do Senhor. As nossas armas, elas não são carnais. Elas são espirituais e poderosas em Deus.
nós aprendemos que é um Deus que guerreia por nós. Quando nós olhamos ali para Davi, num episódio da sua vida, na vida de Davi, houve um momento que Davi parou, por causa do cansaço. Houve um momento em que Davi, por causa da canseira, correria, era alguém de guerra, foi chamado, era o propósito de Deus na vida de Davi. Ele era guerreiro desde menino. Ele tinha a arma ali na sua mão, como tinha o violão. Ele era adorador e guerreiro. Então, ele conquistou o seu reino guerreando, batalhando. Era o chamado de Deus na vida de Davi, era o propósito de Deus na vida de Davi. Só que Davi, no meio do seu tempo, da sua correria, ele parou. Ele se cansou, era legítimo. Diz a palavra que ele se cansa e ele para. E para quem conhece a história de Davi, sabe desse episódio, depois está lá em Reis, depois você lê, pesquisa, procura. Diz que naquele momento em que Davi para, que ele não vai para a guerra, enquanto seus soldados foram para a guerra, ele comete, ali sutilmente o inimigo permite que ele tenha ali uma visão, né? E ele olha uma mulher que não era dele e a deseja, e ali comete um adultério. E mais para frente um homicídio, ali tentando, planejando a morte de Urias. E mais pior que tudo isso, ele não só comete tudo isso, porque ele era rei, até aparentemente poderia fazer tudo isso, mas ele sofreu grandes consequências sobre a sua casa, grandes consequências sobre a sua geração. Ele sofreu por ter parado no meio do propósito, por ter dado uma pausa. Davi deu uma pausa, porque depois ele continuou lutando, mas ele deu uma pausa por causa do cansaço, quando não era para ele parar. E ali o inimigo sutilmente roubou o que o Senhor tinha para a vida dele. Queridos, não é tempo de nós pararmos, não é tempo de darmos uma pausa, porque o inimigo não está dando pausa. Não é tempo de nós descansarmos diante dessa guerra espiritual que nós vivemos, porque o inimigo não descansa. Ele peleja contra nós, mas a palavra do Senhor nos garante que o Senhor peleja muito mais por nós. Ele não descansa, ele não dorme, ele não tosqueneja. Ele está batalhando por nós, o guarda de Israel batalha por nós. Por isso nós não podemos parar em meia batalha. Não é tempo. O inimigo está às portas, está destruindo as famílias, está destruindo a nossa geração sutilmente. E nós o que estamos fazendo? O Senhor está nos chamando nesta noite. Arregaça a manga. Entra nesta guerra, entra nesta batalha. O Senhor te chama, o Senhor te convoca. Vai viver algo novo, sim, mas entra na batalha. O Senhor está nos chamando para clamarmos. Aí nós olhamos para a vida de Esther. Deixa eu ver meu tempo aqui. Ainda estou dentro. Esther estava no lugar certo, no tempo certo, para um propósito certo. Quando Esther entra lá no palácio, não era ninguém Esther, mas o Senhor permite que ela entre no palácio diante do rei, porque havia depois um decreto vindo ali contra todos os judeus, mas Esther estava lá de uma forma estratégica para cumprir um grande livramento na nação de Israel. E Mardoqueu se coloca diante de Esther ali, avisa Esther: ó Esther, há um decreto de destruição. E aí Esther fala: mas o que eu vou fazer? Eu não posso entrar diante do rei. E aí Mardoqueu fala: ó Esther, será que não foi para um tempo como este que Deus te separou? Será que não foi para um tempo como esse que você está aí, que Deus te preparou para livramento, não somente do povo, mas sua também, porque ela era judia? Sabe o que isso nos ensina? Que Deus vai usar cada um na sua estratégia, cada um no seu lugar, cada um no seu chamado, cada um no seu propósito, mas todos cooperam para a manifestação da glória de Deus. Mardoqueu foi uma boca profética de Deus ali no palácio, mas Esther convocou todos.
Esther convocou todos os judeus para o jejum. Esther convocou todos os judeus para a batalha, para a guerra. Esther estava ali diante do Senhor. Esther teve um papel fundamental no palácio, mas todo o povo jejuou, todo o povo entrou na guerra. O Senhor está nos convocando como igreja do Senhor. Entra nesta batalha, entra nesta guerra. É tempo de nós nos indignarmos, é tempo de nós não conformarmos com o que o inimigo está fazendo na nossa casa, na nossa família, no meio da igreja, no meio do povo. E clamarmos ao Senhor: Senhor, aviva, Senhor, realiza de novo a tua obra. É tempo. O Senhor te preparou para este tempo, jovem. O Senhor te preparou para este tempo, mulher. O Senhor te preparou para este tempo, homem, sacerdote. O Senhor te preparou para este tempo, criança. Até as crianças manifestarão a glória do Senhor. O Senhor está nos preparando, amém, queridos? Queremos viver algo novo, amém? Quantos querem viver algo novo? Está fraco. Acho que você não escutou a convocação do Senhor. Quantos querem viver algo novo? Deus está nos preparando para sermos a resposta deste mundo. Viver algo novo não é viver algo novo para nós. Porque aquilo que nós queremos viver só para nós, que só inclui nós, não é propósito de Deus. Propósito de Deus inclui misericórdia e pessoas. Deus está nos convocando e nos chamando para viver algo novo para a nação brasileira. Para viver algo novo para a nossa família. Para viver algo novo para a nossa geração. Faça a oração de Abacuque hoje. Aviva, Senhor. Realiza, Senhor, a tua obra de novo. Faz queimar. Pode subir o louvor já? Eu pedi o louvor, acho que o Leandro preparou aí para mim. Realiza, Senhor, a tua obra. Como eu falei, muitos... Calma aí, segura aí. Não solta não, canta. Vai cantar? Vai, segura aí um pouquinho. Eu quero que você abra para nós finalizarmos em Apocalipse. Estou fechando aqui a palavra, mas eu quero fechar com esta palavra. Como eu falei no começo, muitos não estão caindo no pecado. A igreja não está caindo no pecado. Nós não vemos tanto... claro que tem pecado, em todo lugar tem. Mas a igreja está perdendo no propósito. A igreja está se esfriando no propósito, Senhor. Porque não tem entendido que é filho. Porque não tem entendido o que o Senhor tem que espera de nós. Nós estamos vivendo uma graça muito abençoadora. É tremendo, porque isso fala de graça. A graça é bênção, é valor imerecido. Nós não merecemos. Mas a graça, quando nós falamos de graça, está tratando só das minhas vontades. Está tratando só de mim. E está esquecendo da vontade do Senhor. Mas que graça! Nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Nós temos que cumprir o chamado que Ele tem para nós. Será que nós estamos preparados a tomar a cruz? Jesus tomou a sua cruz. E Ele nos convocou, Ele nos chamou a tomar a nossa cruz. Tomar cruz fala de renúncia. Cruz fala de renúncia. Cruz fala de entrega. Cruz fala de submissão. Cruz fala de serviço. Fala de obra. Deus está nos chamando, queridos, a tomar a nossa cruz e segui-lo. Não é tempo de descansar. Não é tempo de parar. Não é tempo de deixarmos que as frustrações nos roubem da vontade do Senhor para nós. Que o cansaço, a falta de tempo nos tire daquilo que o Senhor tem para nós. Daquilo que o Senhor espera de nós como igreja. Eu não sei o que você pode hoje entregar diante do Senhor. Eu não sei quais são os dons e ferramentas que o Senhor te entregou. Talvez você fale para mim: pastor, eu não tenho nada. Eu não me acho nada, eu acho que eu não vou, estou aqui só. Não, o Senhor quer usar, mesmo que talvez você ache que você só tenha um talento. Mas o Senhor quer usar este um talento para aquilo que Ele quer fazer na obra dEle, na casa dEle. É tempo de você se lançar, Senhor. Falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Será que você tem coragem de perguntar para Deus, ou já se perguntou: Senhor, o que o Senhor espera de mim?
O que o Senhor quer que eu faça para cumprir este propósito? Porque Deus tem um propósito específico para cada um. Um chamado para cada um. Um tempo para cada um. Ninguém é melhor que ninguém. Não importa o grau e o tamanho do propósito que você acha que o outro é maior. Não. Você tem um papel fundamental. Não foi só Esther que jejuou. Não foi só Mardoqueu que se colocou ali diante de Esther. Mas foi uma nação que se colocou na brecha. Foi um povo que clamou. Você é importante para o Senhor. Você é importante para Deus nesta obra. Olha o que diz aqui em Apocalipse 2. A partir do versículo 2. Conheço as tuas obras. Isso aqui é carta à igreja dos últimos dias. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não tolera homens maus que põem à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, Deus faz aí uma pausa. Tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no início. Esse amor, esse primeiro amor, quando você estuda no hebraico, essa palavrinha quer dizer inspiração. Então nós vamos trocar aqui. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou a sua inspiração diante do Senhor. Deus está te chamando para viver o primeiro amor, amém? É tempo de voltarmos às primeiras obras. Eu queria que você fizesse uma reflexão. Como que você era no início quando você aceitou Jesus? Quando você era no início, quando o Senhor começou a fazer a primeira obra na tua vida? Quando Ele começou, né? Você estava aqui, aquele calor, aquela vontade, aquela entrega. Ah, Senhor, eu quero. Ah, Senhor, eu vou viver, né? Como que você estava? Será que você ainda está assim no decorrer dos dias? Será que você está assim no decorrer das lutas? Que é legítima, é verdadeira. E Deus conhece, Deus entende. Como que você está nesta noite? O Senhor nos convida a nos avaliar e nós voltarmos. Aonde foi que nós perdemos a inspiração? Aonde foi que nós perdemos esta chama, este toque de viver para o Senhor, de experimentar sempre algo novo? Queria que você se colocasse de pé, fazendo essa reflexão. E este louvor, cadê o louvor? Pode vir, você que vai cantar, ok? Quero conhecer mais. Leandro, não solta não, porque depois não consegue ir para o YouTube. Tá bom? Qualquer coisa, Keila louva aqui. Amém? Amém. É melhor tocar, porque aí se colocar CD tocado, não sobe lá no YouTube. Então tem que tocar mesmo, tá bom? Dá uma travada lá no YouTube, por direitos autorais. Nós vamos louvar este louvor que diz: eu quero viver algo novo. Se a palavra do Senhor falou com você, queria que você falasse para o Senhor o que você quer viver. Talvez você veio aqui nessa noite, a palavra não te tocou, não falou com você. Talvez você fale assim: ah, Senhor, estou vivendo, nem sei o que é isso para mim, do jeito que eu estou, tá bom, quero continuar vivendo assim, amém. Deus sempre vai respeitar as nossas escolhas. Deus sempre vai entender. Talvez a sua luta está muito grande mesmo e você ainda não está preparado. Mas eu quero te dizer que Deus está nos convocando nesses dias. O sonho que a Yolanda teve não foi em vão. Antes de eu vir para Jesus, voltar, depois de um tempo afastado do caminho do Senhor, há uns 20 anos atrás eu tive 3 vezes este sonho. 3 vezes. Da volta de Jesus para mim.
Ontem mesmo eu escutei algo, né? Que há não sei quantos anos você ouve falar de que Jesus está voltando e Jesus não volta. Né? E quantos estão indo para Ele? Né? Quantos estão? E nós entendemos que nós não temos o controle da vida. Nós aprendemos isso. Talvez Jesus não vai voltar hoje, mas talvez você vai hoje para Ele. Será que você consegue entender isso? Mas a Bíblia fala, os sinais falam que Jesus está voltando. Que nós estamos vivendo muito perto da época de sinais que estão acontecendo, aquilo que é promessa de Deus, que Ele vai vir. O juízo do Senhor para todos é iminente. Vai acontecer, não vai depender de mim ou de você. Mas a palavra do Senhor fala que a misericórdia do Senhor também vai nos acompanhar. Virá com poder sobre nós. E antes que tudo isso aconteça, a manifestação dos filhos vai acontecer, amém? Haverá libertação, haverá cura, haverá restauração. Por isso que nós não podemos aceitar sobre as nossas vidas. Se tem faltado essa inspiração, através deste louvor eu queria que você clamasse ao Senhor: Senhor, faz de novo. Eu quero viver de novo. Eu quero experimentar algo novo, Senhor. Eu quero, Pai, talvez por causa da luta, das frustrações. O Senhor sabe o que eu passei, o Senhor sabe o que eu enfrentei. O Senhor sabe que às vezes eu me encontro sem força. Deus, Ele te conhece, queridos. Deus conheceu, entendeu a indignação de Abacuque. Deus não questionou, não criticou Abacuque pelo questionamento dele. Você sabe que nem a Jó Deus criticou os questionamentos de Jó, porque Deus sabia que era verídico o seu sofrimento, a sua luta. Mas uma coisa que Jó aprendeu, que os olhos dele foram abertos, que ele passou a conhecer quem era Deus. Hoje foi louvado aqui que nós precisamos conhecer, refletir quem Ele é. Quanto mais nos chegamos diante dEle, mais refletimos. Mas nós conhecemos quem Ele é. É tempo de nós sabermos que nós somos filhos queridos, amados, escolhidos. E o Senhor mais que nos chamou como filho, Ele nos chamou como embaixadores. Porque Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nós representamos Ele neste mundo. O Senhor espera algo de nós como igreja. Quem é você nesta guerra? Quem é você nesta peleja? Quem é você nesta batalha? Será que o teu cansaço vai roubar o propósito que Deus tem na tua vida? Será que as frustrações têm o poder de roubar o que Deus tem na tua vida? Será que este tempo, este mundo, as coisas, as paixões deste mundo têm o poder de roubar o propósito de Deus na tua vida? Então é tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo da manifestação. E este louvor declara algo que eu acho tremendo no começo. Vem me visitar hoje aqui. Vem me visitar hoje aqui. Será que você pode pedir ao Espírito Santo? Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, enche este lugar com a Tua glória. Vem queimar de novo. Então nós vamos adorar ao Senhor, queridos. Eu queria que você orasse. Você tem liberdade para estar na casa do Pai, fala em línguas. Você tem liberdade para profetizar, para revelar. Você é filho, o Senhor te entregou dons. Deixa queimar. Quantos talvez nesta noite já não falam mais em línguas? Não tem experimentado mais este mover. Este mover é de Deus para a sua igreja. Este mover é sinal da manifestação da glória de Deus. Começa a falar: Senhor, vem, vem, vem Espírito, vem Espírito. Ah, se você nesta noite tem que falar: Senhor, eu não sei o que o Senhor quer, começa a dizer: vem, revela Espírito, o que o Senhor quer, onde eu posso ser resposta. É na minha família, é na minha casa, é no meu bairro, é neste ministério. Aonde que é? Qual é o ministério que eu posso atuar? Qual é o ministério que eu posso ajudar? Aonde eu posso fazer? Aonde eu posso manifestar? Deus está nos chamando, Deus está nos convocando. O Senhor está nos chamando para as primeiras obras, para as primeiras obras. Comece a orar, comece a declarar, comece a orar. Vem me visitar.
Começa a pedir. Vem me visitar. Vem, Espírito Santo. Você que está em casa, começa a clamar ao Senhor. Começa a pedir, vem me visitar, Espírito Santo. Começa a pedir ao Senhor para visitar a sua casa. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito, visita as famílias. Visita os sonhos. Visita os projetos. Visita o coração agora, Senhor, desta pessoa. Senhor, que tem estado cansada, frustrada, desanimada. Ora para baixei. Queremos conhecer, Senhor. Queremos conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem. Diga mais alto isso ao Senhor. Vem, Espírito, diga com convicção. Vem, Espírito, vem. Eu quero. Queremos viver algo novo, Senhor. Peça a Ele para arder seu coração. Arde, Senhor, arde a chama que se apagou. Arde a chama, Senhor, que se apagou por causa do Senhor amado, das lutas, dos desafios. Eu quero viver. Ora para baixei. Onde contará para baixei. Vem me visitar. Oh, Senhor, vem nos visitar, Senhor. Espírito de Deus. Queremos viver. Eu quero conhecer mais. Oh, aleluia. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Oh, Senhor. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem, Espírito, estamos esperando o teu agir em nós. Espírito vem, Espírito vem, Santo. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Declare isso. Faz, Senhor, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, aleluia. Glória a Deus. Vou perguntar novamente nesta noite. Quantos querem viver algo novo? Quantos querem ver a chama arder de novo? Então eu queria fazer uma convocação nesta noite. Nós estamos vivendo dias em que o cansaço, o desânimo, a frustração está nos roubando muito mais que o pecado. Está tirando muito mais nós do foco do que o pecado. Então eu queria fazer uma convocação nesta noite. Se você tem sentido cansaço, frustrado, desanimado, talvez você é alguém que tinha vontade de fazer tantas coisas para o Senhor. Talvez você é alguém que tinha vontade de fazer tantas coisas, realizar tantas promessas que vinham no seu coração, a obra. Talvez você veio no primeiro amor e falou: Senhor, eu vou ajudar, eu vou fazer. Talvez por causa das lutas, das frustrações, do desânimo, você foi perdendo a visão, você foi perdendo o foco. O Senhor nessa noite está te chamando para viver algo novo. O Senhor, através dessa oração de Abacuque, realiza, Senhor, novamente, faz de novo a tua obra, aviva de novo. Eu queria que você viesse aqui na frente. Se talvez você tenha sentido que essa inspiração, essa chama tem se apagado diante dos desafios, mas você ouviu esta palavra, e essa palavra te despertou, e essa palavra te chamou para viver algo novo do Senhor, para manifestar, para que a terra conheça a manifestação dos filhos. Eu quero te chamar aqui na frente, quero orar por você, porque quando você vem aqui na frente, você dá um passo de fé, dizendo: Senhor, eu recebi a palavra,
Senhor, eu recebi o teu chamado, Senhor. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero, Senhor, mais de ti. Eu quero viver este algo novo na minha vida. Se você está aqui nesta noite e você quer, o Senhor está te chamando, você sentiu que esta palavra é para você, eu queria que você viesse para nós orarmos por você. Se você tem sentido que a luta, o desafio te roubou daquilo que o Senhor tem, enquanto nós louvamos, enquanto elas louvam, né? Eu vou orar por você, amém? Se não tiver ninguém, amém, fique em paz, vai com esta palavra. Que o Espírito de Deus fale com você. E você em casa, que sentiu que o Senhor está te chamando, te convocando, ora a Ele e fala: Senhor, eu quero. E veja onde o Senhor está te chamando. E se lance aos pés do Senhor. Se lance à vontade de Deus. Não se conforme da mesmice. Não se conforme e não viver o propósito de Deus, amém? Declare: Senhor, oh Senhor, vem, Santo Espírito, vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor, incenda este lugar, Senhor. Ativa o teu Espírito, Senhor, sobre a tua igreja. Ativa o teu Espírito sobre o teu povo, Senhor. Ativa a tua vontade, Senhor. Pai, que as primeiras obras, Senhor, aconteçam neste lugar. Senhor, coloca as ferramentas necessárias. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo ativar a chama. Ativar o chamado que Ele tem na tua vida, o propósito. Deixa o Senhor incendiar esta chama. É tempo, é tempo. É tempo. As lutas podem nos afastar dos propósitos. Mas o Senhor, Ele tem um propósito excelente sobre nós. Um chamado excelente sobre nós. E o Espírito de Deus está nos chamando. Está nos chamando a primeira obra. A viver, a experimentar o seu chamado. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Queremos viver o teu novo. Queremos viver o teu novo, Senhor. Queremos experimentar o teu novo. Aquilo que o Senhor tem para nós. Oh, Senhor, queremos viver, Pai. Queremos viver algo novo, Senhor, que o Senhor tem para nós. Queremos viver. Queremos viver. Visitar hoje aqui. Nós vamos encerrar esta adoração, amém? Eu quero vai com esta palavra, crendo que o Senhor visita as nossas vidas. Deus nos conhece, Ele te ama. Você é filho amado do Senhor. Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero insistir mais uma vez aqui, diante dessa palavra que a pastora Roberta trouxe nessa noite. Nós somos igreja, nós somos corpo, e esse corpo, ele é dotado de sentimentos. E essa palavra a pastora Roberta trouxe alguns pontos. Eu não sei você, mas eu, sendo verdadeiro como corpo, alguns desses pontos, esse tem sido meu sentimento nesses dias. E a nossa maior dificuldade é lutar contra nós mesmos, porque na verdade nós deixamos de viver a verdade, e nós nos escondemos em nós mesmos, porque temos medo, vergonha, insegurança de poder declarar e mostrar o que de fato estamos vivendo, estamos sentindo e estamos experimentando. Não é de costume nós, no término de uma palavra, nós voltarmos a fazer um apelo, mas enquanto o louvor vai continuar cantando esse louvor, eu quero que você dê uma oportunidade para você nessa noite, para que esse Espírito de fato ele venha sobre a sua vida e possa incendiar o propósito e o chamado de Deus na sua vida. Nós somos igreja, somos corpo, temos propósito e chamado de Deus, e durante a nossa caminhada, durante os dias que se passam, durante as situações, as opressões, as circunstâncias pelo qual vivemos, então muitas vezes nós paramos no meio do caminho, e como a pastora Roberta leu acerca de Apocalipse capítulo 2, aonde que paramos? Aonde que deixamos o nosso propósito?
Aonde que deixamos de fazer aquilo que fazíamos com amor e prazer, porque entendíamos que não fazíamos para homens, mas fazíamos para Deus. Então, durante esse louvor, eu quero orar mais uma vez aqui com a pastora Roberta. Uma coisa que esse ministério ele iniciou, e eu tenho liberdade nessa noite para falar isso. Esse ministério iniciou com um casal, e há muitos casais hoje, do tempo do início desse ministério, que permanecem até hoje, e sabem muito bem daquilo que eu estou falando como pastor nessa noite aqui. Mas o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos incendiar, o Senhor quer acender essa chama desse Espírito que habita em nós, para que de fato nós venhamos viver um tempo novo. A pandemia já passou. Como assim, pastor? Já passou? Pessoas estão sendo contaminadas. Não, aquilo que nós tínhamos que viver para voltar ao propósito, nós já vivemos. E agora é momento de nós, como igreja do Senhor, darmos resposta àquilo que o Senhor quer que nós venhamos dar, porque o Senhor nos apertou, o Senhor nos colocou na prensa, e Ele espera que nós possamos dar a resposta pelo qual Ele espera de nós. Aleluia. Então, enquanto esse louvor toca, se você se identificou com essa palavra, se você sente que em algum momento da sua vida você ficou entristecido, entristecida, frustrado, de que você se perdeu no meio do caminho, irmão, isso não fala de desviar da fé, isso não fala que você está vivendo uma vida de pecado, mas esse chamado nessa noite fala de voltar ao propósito, de viver a essência daquilo que Cristo tem para a sua vida, amém? Então, enquanto oro aqui antes da bênção apostólica, o louvor vai cantar, e que esse Espírito possa sinalizar no seu coração, e que você possa vencer você mesmo, e dar a resposta certa nessa noite, para que Deus possa mudar uma chave no reino do Espírito, para que nós, como corpo e igreja, possamos experimentar de fato algo novo. Talvez você era alguém aqui que fazia com amor o ministério das crianças, o ministério dos adolescentes, do jovem, casal. Não importa, intercessão, não importa o que você fazia, mas o que você fazia com prazer. O Senhor quer resgatar isso no meio da tua igreja, no meio do corpo, e essa é a noite que o Senhor escolheu e separou para acender essa chama no teu espírito, e Deus trará respostas para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, nessa noite, Senhor, a Tua palavra foi declarada, Senhor, ao nosso coração, e em nós, ó Deus, como igreja, existe um Espírito que habita no nosso interior, o Consolador, aquele que nos ativa, aquele que nos traz resposta acerca daquilo que necessitamos. Sabemos, ó Pai, que estamos vivendo um tempo difícil, Senhor, aonde as circunstâncias, Senhor, o caos tem rodeado a nossa casa, a nossa família, o ministério, o chamado, os nossos filhos, ó Pai, mas hoje nós escolhemos dar a resposta certa, porque queremos viver algo novo, queremos, ó Deus, ser cheios do Teu Espírito. Por isso, Deus, se nessa noite há pessoas no nosso meio, Pai, ó Deus, que estão vivendo esse momento de frustração, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, toca o coração dessas pessoas, para que elas possam dar um passo de fé, e ao dar esse passo, Senhor, ó Pai, o seu cativeiro, a sua vida possa ser mudada, e elas possam viver algo novo em Ti. Incendeia o Teu Espírito, aviva a Tua obra no meio do Teu povo, Senhor, ó Pai, que a manifestação dos filhos, ó Pai, possam ser, Senhor, nessa noite, nesta forma, ó Pai, ó Espírito Santo de Deus, ó Deus, sabemos, ó Pai, que somos dotados desse sentimento, porque estamos vivos e o amor está em nós, ó Pai. Por isso, Deus, em nome de Jesus, manifesta a Tua glória, Senhor, e desperta o Teu povo, desperta
tua igreja, Pai. O Senhor nos chama nessa noite para vivermos, Senhor, o arrependimento genuíno, Pai, e voltarmos às primeiras obras. Nessa noite, a glória, o Shekinah de Deus será manifesto nesse lugar. Ativa os dons, ó Pai, aqueles que falavam em outras línguas, aqueles que dançavam no Espírito, ó Pai. Ó Deus, resgata, restaura isso, ó Deus, nessa noite, nesse lugar. Oh, Xarabanaya, canta a basúria da Lamai. Oh, Ralamanaya, Sarabanara, canta a basúria da Lamai. Visita esses lares, ó Pai. Visita esses filhos. Visita os filhos. Visita os filhos, ó Pai. Visita filhas, 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 ó Deus, filhas. Os céus estão abertos nesse lugar. Alamanai, Alamanai. Oh, Shakaparabasurianda Alamanai. Orianda Alabasuri canta Alamanai. Oh, Shakatarabasurianda Alamanai. Ramanaya cantaraya suriribirianda lamanai. Ora cataramanaya suriribirianda lamana cantaraya lamanai. O Senhor está ativando os dons. Rakatabarara bacharamanaya cantaramanai. Oh, se você fala em línguas, deixa que esse Espírito que habita em você tenha liberdade de incendiar e contagiar a Lamanaya, cantar a Basúria da Lamanai. Oh, recapaparabaxúria da Lamanai, recapaparabanaraia, sora da Lamanai, recapaparabanaraia, cantar a Basúria da Lamanai. Oh, Xarabasúria da Lamanai. Oh, Xarabasúria da Lamanai. Aleluia. Oh, Xarabasúria da Lamanai. Xaramanai, a Súria da Lamanai. Se você está com a sua esposa, ore com ela agora. Ore com a sua esposa agora. Ore com a sua família agora. Deus está rasgando o céu nessa noite. Algo diferente está acontecendo nesse lugar. Deus marcou esse encontro com você. Prepara, badara, cantara, baixara, badaia, cantara, badai. Oh, chacatarama, surianda, lamanai. Oh, lacapa, paraba, surianda, lamanai. Deus está restituindo. Deus está resgatando. Oh, Deus está gerando novo no reino do Espírito. Coisas novas estão acontecendo. O melhor ainda está por vir, meu irmão e irmã. Não temos dias maus. Não permite que esse sentimento de tristeza e angústia tome o seu coração, tome o seu interior. A palavra é viva. O Espírito que habita em você é vida. Xarabasuri andalamanai. Oh, recantalabaxuri andalamanai. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, me perdoe, mas há um Espírito aqui. Um Espírito que nos move e nos impulsiona. E nós temos que dar liberdade a esse Espírito. Porque aonde tem esse Espírito, a vida, a alegria, a paz, o amor, a restauração, a restituição. Saiba que você é completo em Deus, porque esse Espírito habita em você. Aleluia. Levante a sua mão e diga assim: que a graça, a paz, a tua palavra, o teu Espírito, que é vida, que incendeia, me leve de volta ao primeiro amor,
ao propósito, ao chamado, ao serviço que Ele tem para a minha vida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, cumprimente seu irmão, e que você tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.